é aquele que ele desenvolve em todos os ministérios. Por exemplo, quando eu estou aqui trazendo um sermão, ou então Rosângela é mestre por nascença. Então quando ela vai trazer uma palavra, é bem diferente da minha, sim ou não? Porque ela vai trazer mais detalhes, é mais um ensino, ela está fluindo no ofício do mestre. Quando você falta o culto, que no outro dia eu mando uma mensagem, aí tudo bem, tudo em paz, tal. Ali é o pastoral, é o cuidado, é o zelo pela sua vida. O profeta é aquele que flui na unção profética. E o que é unção profética? Não é aquele que a gente vê hoje, viu, pessoal? O pessoal revelando nome, revelando CPF. E pode acontecer. Só que ali é uma unção profética. Tem pessoas que entram no baluarte, fluem na unção profética e começam a revelar algumas coisas. Mas não é profeta. Profeta é aquele que tem o ofício de profeta. E na maioria das vezes o profeta ele vem trazer uma exortação e uma palavra de destino. O profeta, onde ele pisa o pé, ele discerne geograficamente e espiritualmente tudo que está acontecendo naquele ambiente. E qual a diferença entre esses ofícios? A gente poderia passar a noite toda falando sobre eles, mas não é sobre isso que eu quero falar. É que cada um tem o seu chamado e o seu lugar no corpo de Cristo. Um ensina, outro profetiza, outro ganha almas, outro pastoreia, outro abre igreja, outro fundamenta a igreja. E assim a igreja de Cristo vai expandindo. E quem sabe em um desses 5 você foi chamado. E quem sabe em um desses 5 ofícios Deus tem um chamado com a sua vida para fluir. Olha o que o texto continua dizendo no verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, os ofícios que Deus deixou para a igreja é para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para promover o nosso crescimento espiritual. E às vezes nós chegamos num lugar como esse e pensamos que crescer é um cargo, ou que crescer é ser colocado em evidência. Mas na verdade o crescimento vai mais além, vai bem além. É sobre uma vida que Deus está construindo dentro de você. É sobre o Cristo revelado dentro de você. É sobre o poder do Espírito agindo dentro de você. Maravilha. É sobre Deus estar fundamentando algo em nós. É sobre Deus dizer assim: ei, vai vir tempos de fome. Mas antes do Jornal Nacional revelar, Deus já falar o teu coração. É tipo assim: olha, vai ter guerra em tal país. Mas antes disso acontecer, vir sonhos até você e Deus revelar o teu coração. Deus quer revelar coisas aos filhos maduros. Uma vez eu perguntei: Senhor, o que é essa pandemia? Todo mundo dizendo que vai fechar. Pessoas morrendo. Sabe o que Deus disse? Eu queria ter te falado, mas você estava tão preocupado com prosperidade, com dons, que você não estava sentando para ouvir o que eu estou fazendo no mundo. E Deus quer nos alertar de todas as coisas. Só que às vezes nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo ou umbigo? É só um, né? Nosso próprio umbigo. Nós estamos olhando para nós mesmos, esquecendo que Deus quer fazer algo através de nós. Abra comigo em Apocalipse capítulo 3.
Tem alguém aprendendo nessa noite? Sim ou não? Amém. Você está entendendo? Capítulo 3, verso 1 de Apocalipse. Só a parte A do versículo. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós vamos ver muito nos primeiros livros de Apocalipse, a Bíblia dizendo assim: ao anjo da igreja. Jesus falando ao anjo da igreja. Quem sabe o que é o anjo da igreja? O pastor. O líder que Deus colocou sobre aquele lugar. E aonde você for, em qualquer instituição que você for, vai ter um líder. Amém? E aquele líder que está ali sobre aquele lugar, ele é considerado como o anjo da igreja. O Senhor colocou ele com uma visão específica para um local, para um tempo. Por isso que nem toda igreja é igual. Imagina se eu fosse ter a mentalidade de uma igreja que está situada lá no centro, perto do shopping. É um outro povo, é um outro lugar. Aí imagina se eu for pegar uma visão do pastor João lá em São Paulo e dizer: olha, lá está acontecendo isso, coloca aqui. Ou então pegar o sul de Barros, né, pastor João, e levar para São Paulo. São visões específicas para tempos específicos, dada a alguém específico. Ou seja, Deus dá uma visão a uma pessoa para, por certo tempo, ele poder constituir o reino de Deus naquele lugar. E isso ele chama de o anjo da igreja. Então o corpo de Cristo, ele sempre vai ter alguém direcionado por Deus. A Bíblia diz que Miriam e Arão, eles meu Deus. Todo espírito vai embora agora, em nome de Jesus. Gagueira. Vou falar do gato gago. Gato gago, trava a língua. Eles questionam a Deus. Por que que Deus não falava com eles? Aí sabe o que Deus disse? Eu escolhi Moisés para dominar o povo. Moisés é o anjo desse lugar. E com Moisés eu falo face a face. E com nós, com vocês eu falo por sonhos e por enigmas. Ou seja, para algumas pessoas Deus estava dizendo assim: olha, eu vou falar de forma figurada, eu vou falar de tempo em tempo, mas com Moisés eu falo face a face, porque foi ele que eu escolhi para lidar com aquele lugar. Ou seja, então em cada igreja, em cada lugar, em cada corpo de Cristo, Deus levanta alguém com uma visão para ser estabelecida sobre aquele ambiente. Abra comigo no livro de Tiago. Quem já quer ir para casa já? Eu acho bom esse clima, viu, pro culto. Então quando chegar em 10 horas aí vocês me falem, viu, para não estiver por lá. Tiago capítulo 1, verso 26. Carta de Tiago. Tiago capítulo 1, verso 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, este está enganado a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Pai e para nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Porque as pessoas perguntam, né? Mas qual é a religião certa? Mas qual é o credo certo? A igreja de Cristo é uma. Religião, a palavra religião vem de religare, de nós sermos ligados a Deus. E Tiago vai dizer assim: olha, a única religião certa, primeiramente, é você refrear a sua língua. Não sei nem porque eu falei esse versículo, né? A gente aqui é todo mundo língua acalmada, tranquila. Refrear a língua. E segundo, cuidar dos órfãos e das viúvas.
Quem são os órfãos e as viúvas? Órfão é aquele que não tem pai. Você sabia que nesse mundo tem pessoas que não creem em Deus como pai? Só como criador? Então esse povo precisa de cuidado. Quem são as viúvas? A Bíblia fala que Jesus ele vem buscar uma noiva. Jesus é o noivo. Jesus é o marido da igreja. Viúva é aquela que não tem marido. O marido está morto. Então a religião certa é você cuidar daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Daqueles que ainda não conhecem Deus como Pai. É certo que nós devemos visitar a viúva, visitar o órfão, o necessitado, aquele que está preso. Mas a igreja em si, ela não se constitui apenas nisso. A missão de Deus não se constitui apenas nisso. As pessoas chegam e dizem assim, olha, vocês estão aí para transformar vidas, né? Sim, isso é certo. Mas antes disso, as nossas vidas precisam ser transformadas. 2015 para 2016, pouco tempo de igreja, aí nos convidaram para entregar sopão no meio da rua, de madrugada. Eu afoito, nunca tinha feito nada, mas já tinha visto no YouTube. Já tinha visto gente botando a mão e sai capeta. Já tinha visto gente com um ganga, com terno. Só chegou a vez. O pastor não deixava fazer essa muganga na igreja. E certo ele. Não ia virar assim. Eu disse, tudo que eu queria fazer, eu vou fazer. Um dia eu chego numa madrugada, encontro as mulheres na rua e disse, olha, me tira daqui. Aí o coração, né? Agora, nós somos igreja de Deus, a gente não pode deixar uma irmã minha viver aqui no meio da rua, não. Você é minha irmã minha. Aceitou Jesus? Aceitei, chorou. Mal só vou se minha amiga fosse. Vai também. Não, mas hoje não. Vem amanhã. Ela queria dar mais uns pega, né? Essa amanhã eu venho. Aí eu fui no outro dia. Passei uns 4 dias indo e ela não queria ir. Aí teve um dia que eu estava indo pro Crato assinar uns contratos. Fugindo da... Eu sendo teimoso. Eu estava indo para Jope. Pegar a embarcação. Para Tarsis. Para longe do propósito de Deus. Aí eu disse, eu vou passar lá. Para depois eu não vim entregar sopa. Ela disse assim, você não veio. Quando eu cheguei, eu disse, bora, você estava ali esperando. Eu digo, eita. E no tempo, olha como era a religião, viu? A religião mata. No tempo eu não podia andar com elas duas no meu carro só. Porque eu era homem. E se alguém passa e vê? Aí eu fiquei olhando. Eu vou em casa buscar a Rosângela. E elas vão fugir. Elas querem ir agora. Eu vou, boto elas no carro e vou buscar a Rosângela. Aí eu boto elas no carro. Bora? Se não, eu tenho que ir lá em mãe me despedir. Eu digo... Depois vamos lá em mãe. Aí subi no meio das quebradas. Cheguei lá, era mãe, era cunhado, era vizinho, era irmão. Eu digo, vai anoitecer, nós saímos daqui. Cachorro. Eu tenho que pegar minhas roupas. Se eu soubesse que era 2 blusas e um short, eu tinha dado a ela. Se eu soubesse que as coisas eram tudo isso, eu peguei aquelas 2 moças, peguei Rosângela, fazendo a missão, fazendo a obra, fazendo a religião. Eu chego na clínica, levo elas, todo feliz e tal. E elas ficam lá, e as mulheres já levam elas para um lugar. Tira a roupa delas, para dar outra roupa, para banhar, aquele negócio todo. Aí eu vou para o escritório, todo feliz, vou apertar a mão da dona da clínica, quer dizer, e quem vai pagar? Você pagar? Gente, e tem que pagar, é? Isso é claro. Elas vão ficar aqui de graça. Eu disse, quanto é? Ela disse, é tanto. Eu disse, meu Deus, é de cada uma. Eu digo, menino na fé é doido. Ela disse assim, vou falar o seguinte, quanto você disser que é, vai ser, porque Deus vai me dar. Ela, pois é tanto. Eu disse, tá bom, é assim. Mas aí tem que trazer o biscoitinho dela, o absorvente dela, higiene pessoal. Eu digo, meu Deus, onde foi que eu me meti? Mas tá bom, estou fazendo a obra de Deus. 10 dias depois a mulher liga, não, 2 dias depois, né? A mulher liga, vem aqui, cheguei lá. Elas na abstinência tinham quebrado um bocado de coisa lá. Eu digo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. 7 meses depois, uma delas sai, volta pro crime e morre.
Diga aí a outra. Já está com os 4 meninos no meio da rua. Voltou para a rua. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem aquele sentimento de decepção. Porque eu estava querendo fazer uma missão na vida de alguém, mas na verdade Deus estava querendo fazer uma missão dentro de mim. Quando Deus te levanta para ser bênção na vida de alguém, Deus está querendo transformar a tua vida. Não é sobre as pessoas que você vai transformar, mas é sobre a transformação que Deus está fazendo dentro de você. Porque quando você chega para pegar café a alguém na rua, que a pessoa pega aquele café e joga em você, você está dizendo, mas eu vim fazer algo de bom para essa pessoa. Aí Jesus disse, mas eu estou fazendo algo de bom em você, porque a minha palavra diz que se alguém bater na tua face, vira a outra face. Eu estou fazendo você viver a Bíblia. Deus quer nos transformar. Nós não estamos numa missão apenas para servir a outros. Nós estamos sendo transformados por Jesus. Quando nós servimos aos órfãos e às viúvas, é o corpo de Cristo que está sendo servido. Eu fiz um curso com um pastor. Vou nem falar o nome desse pastor. E uma das grades desse curso, desse grade curricular desse curso, ele falava sobre pornografia. E vários homens citaram testemunhos que pararam de ver pornografia porque esse pastor trouxe uma vertente, uma visão. Ele disse assim, olha, como é que eu vou assistir um vídeo de uma irmã minha pelada? Aquela mulher é minha irmã. Aquele homem que está ali é meu irmão. E isso trouxe um senso para outros homens que estavam passando por esse problema. Essa grade curricular, ela tem vários cursos. E no meio desse curso tinha essa disciplina, essa cadeira. Sabe o que me veio à luz? Nós não olhamos para as pessoas como Jesus vê. Nós não olhamos para as pessoas como Deus vê. Quando nós olhamos para alguém, nós olhamos e dizemos assim, olha, eu tenho Deus, você não tem. Eu já orei, já fiz tudo, não quis. Mas não é sobre a pessoa não querer, mas é sobre o Jesus que está em nós, que quer atrair aquela pessoa, que quer trazer aquela pessoa para Cristo. Então não é sobre uma missão que nós fazemos, mas é sobre uma missão que Jesus está fazendo em nós. Essa é a missão da igreja. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, verso 18. Em 10 anos de missões, eu creio que nós já transformamos muitas pessoas, transformamos muitas vidas. No Encontrando-se, foram centenas de pessoas, chegamos a quase 1000 pessoas, e dessas 1000, centenas foram tocadas pelo Espírito Santo. Mas sabe o que acontece? Cada Encontrando-se, cada missão, cada cruzada, cada filtro que a gente entrega, é um tijolo que está sendo construído dentro de mim. É o corpo de Cristo que está sendo construído dentro de mim. Pastor João, o senhor vai confessar que é uma dificuldade a gente sair de um estado e ir para outro, porque você sai de uma igreja com um pensamento, chegar ali é outro pensamento. E quando você sai de uma igreja, de um estado para outro, você chega, encontra outra problemática, outra situação, outra visão, você vai entender, eu tenho que amar o corpo de Cristo como ele é. Porque nós vamos chegar em locais onde o pessoal está de gravata, de terno, de Bíblia embaixo do braço, sapato todo polido, barba feita, e vai dizer, olha, o jeito de pregar o evangelho é esse. Abre a Bíblia e diz assim, ei, arrependa-te dos teus pecados. Aí você vai para outro lugar, tem um cara de short, todo tatuado, de boné, de brinco, e o cara está dizendo, ei mano, ei moral, o brother quer te salvar, meu irmão. E qual é o certo? É o corpo de Cristo. Eu não posso dizer para essa mão que essa mão está errada, se as duas mãos estão no corpo de Cristo. Eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha fórmula, eu tenho
aquilo que Deus me entregou, tem aquilo que eu carrego. Só que aí pastor Januário tem aquilo que ele carrega. Só que a Dilânia tem aquilo que ela carrega. Nós somos diferentes. Nós somos complicados. Nós somos distintos. Nós somos o oposto um dos outros. Mas nós somos o corpo de Cristo. E se você olhar para a sua mão e olhar para o seu pé, sei que você está de tênis ou de sapato, mas você vai ver que é bem diferente. Imagina se fosse para você andar com as mãos e para você pegar as coisas com os pés. Ia dar certo? Sim ou não? Não tente fluir naquilo que Deus não te chamou. Mas naquilo que Deus te chamou, mergulha. Se aprofunda, porque Deus vai te usar. Nessa minha caminhada, eu caminhava com algumas pessoas, eu idealizava algumas pessoas e eu fazia tudo para estar perto dessas pessoas. E quando eu chegava perto delas, eu dizia assim: olha, quais os livros que tu lê? Quais as ministrações que tu ouve? Quem é que tu assiste? Quando tu vai ministrar isso, como é que tu faz? Teve um dia que um pastor olhou para mim e disse assim: cara, tu carrega algo de Deus. Tu tem uma graça que foi Deus que te deu. Então você não precisa me imitar. Você não precisa imitar fulano. Seja você mesmo. E quando eu era convidado a ministrar em outras igrejas, semana passada eu ministrei em uma igreja de manhã, em outra igreja à noite, completamente diferente. Na quarta-feira eu fui para outra aí que era diferente mesmo. E eu ministrei a mesma palavra nas três. E eu fui vestido da mesma forma nas três. É claro que com outras roupas, né? Porque eu entendi o seguinte: não é a forma que eu vou, a forma que eu falo, mas é o que eu carrego. Ei, não é como você anda, mas é quem você carrega. Não é como você fala, mas é o poder que você carrega. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Mesmo com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com a nossa problemática de entender a mente e a cabeça do outro, mas nós continuamos sendo o corpo de Cristo. Mateus, para encerrar, Mateus aqui, viu? Capítulo 16, verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vírgula. A parte que eu queria ler. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Maravilha. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus, no discipulado com os discípulos, ele estava preparando os discípulos para a sua morte. Aí ele morre. Aí ele ressuscita. E depois que ele ressuscita, aí muda a estação, muda o ensino, muda a preparação. Agora Jesus estava preparando os discípulos para o início da igreja. Eu gosto de trazer um exemplo que, quando Jesus está na cruz, é só um exemplo. Lhe ferem na costela, sim ou não? E ali começa a sair sangue e água. Na ciência, quando isso acontece, é igual na gestação. Quando a criança está nascendo, sai sangue e água. Quando Deus quis fazer a mulher de Adão, aonde foi que Deus tocou? De Adão. Então pode-se entender que quando Jesus foi ferido, era a igreja que estava nascendo. Na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, acontece um fenômeno da dispensação da graça. O Espírito Santo, ele foi anunciado que ele viria. Jesus disse: ei, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles ficaram ali aguardando, orando, jejuando, meditando nas Escrituras. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles. E ali nasce a igreja de Cristo. Fique de pé.
Nós somos o corpo de Cristo. Maravilha. Se eu disser que Raul ele não pertence ao corpo, sabe o que eu estou dizendo? Jesus ele morreu por mim e morreu por Eduardo, mas não morreu por Raul. Se eu disser que Wagner ele não é aceito no corpo de Cristo, eu estou dizendo que Jesus não morreu por Wagner. Ei, Jesus morreu por todos. Para que eu e você pudéssemos hoje ser corpo de Cristo, ser a igreja de Jesus na terra. E Jesus disse que essa igreja, ela é tão poderosa, ela é tão forte. Sabe o que Jesus disse aqui para Pedro? Pedro, se vocês como igreja, meu Deus, ligarem na terra alta, sabe o que ele está dizendo? Se eu e você concordar em algo aqui agora, vai acontecer. Vai ligar no céu e vai ligar na terra. Se eu e você desligar algo na terra, vai ser desligado no céu também. Ei, nós somos fortes, mas nós precisamos estar unidos. Quando a igreja de Cristo está em confusão, como disse o primeiro versículo, são crentes carnais. Quando nós estamos discutindo uns com os outros, com os irmãos, é igual a alguém que quando está se cortando, está ferindo o seu próprio corpo. Nós pregamos muito para casais que nós somos uma só carne. Quem já ouviu isso? Eu sou uma só carne de Rosângela, Rosângela é uma só carne minha. Jesus ele veio para que eu e você fôssemos um com o Pai. Jesus ele orou. Ele disse assim: Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos ser uns. Um com o outro. Para sermos um com Jesus. Você não é a igreja só. Você é a igreja com. E a partir do momento em que nós nos mutilamos, nos machucamos, nós estamos ferindo o corpo de Cristo. Quem já sentiu uma dor ou passou por uma enfermidade e foi se medicar e a dor era na cabeça e teve que tomar injeção no bumbum? Ou a dor era no pé e teve que tomar injeção no braço? É porque às vezes a dor é num lado do corpo, mas quem vai ser sarado, quem vai receber, é outro lado do corpo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Talvez Deus te chamou para ser o lugar que vai trazer cura. Ah, mas eu estou sofrendo só pancada. É as injeções que estão vindo de Deus sobre ti, para que todo o corpo de Cristo seja abençoado. Talvez se Deus te fez prosperar, se Deus colocou bens nas tuas mãos, se Deus te deu um dom de prosperar, é para que o corpo de Cristo pudesse ser abençoado através das tuas mãos. Talvez se Deus te deu um talento da palavra, você é alguém que medita, que Deus traz uma palavra poderosa, bem melhor do que essa que o pastor está pregando hoje, um estudo maravilhoso. Ei, é porque Deus quer abençoar o corpo de Cristo. Talvez você é alguém que tem um bom conselho, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos há vitória. A Bíblia diz que Moisés ele vai se aconselhar com seu sogro, e o seu sogro trouxe um ensino que aliviou a vida de Moisés. Moisés, um homem que falava face a face com Deus, foi ouvir seu sogro, que servia a outros deuses. Moisés estava cansado, meu Deus. O sogro chegou e viu Moisés aconselhando uma multidão de pessoas. Disse: Ei, Moisés, vem aqui. Você é besta, Moisés. Levanta 50 homens, levanta 100 homens e bota esses homens para ir aconselhando e ajudando as causas. Moisés recebeu um conselho de alguém. Sabe o que é que nos falta às vezes? Humildade. A nossa autossuficiência nos faz pensar que nós somos bons demais para receber um conselho de quem é ruim demais ao nosso ver. Mas o corpo de Cristo está levando injeção nessa noite. Porque Deus quer te dizer: Ei, você não é autossuficiente. Você não é autocontrolador. Você serve ao corpo de Cristo. Em algum momento Deus vai te usar para curar alguém. Mas em outro momento é alguém que Deus vai usar para te curar. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Pega na mão sobre o Senhor que está do seu lado. Vamos fazer uma oração. Para te adorar, Rei.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Tá bem na frente. Meu prazer